seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora, faz parte da sua vida. Aliance, aqui se vive melhor. Dimensional Construções, qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú, descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações, você acima de tudo. Construtora Tropical, construindo qualidade de vida. Execute, pensou em imóvel? Pense Execute. Construtora Sideral, compromisso com a qualidade de vida. Ecomax, fazer bem feito é da nossa natureza. Olá, está começando o programa Master Imóveis hoje, terça-feira, 24 de março, e vamos falar de um assunto extremamente importante, a análise da documentação imobiliária que você deve ter cuidado antes de assinar um contrato de compra e venda, um contrato na escritura pública. Por quê? Andou por João Pessoa um cidadão português aí vendendo terreno, vendendo vários outros imóveis e fazendo um golpe aqui e um estrago na Grande João Pessoa. Já fez isso no Rio Grande do Norte, já tinha feito isso em Pernambuco. E as pessoas que caíram nesse golpe, será que elas tiveram o cuidado de verificar a documentação? Esses terrenos realmente eram do proprietário que o português estava fazendo negócio? Para tirar todas as suas dúvidas, aqui eu trago o escrevente do cartório Toscano de Brito, Alfredo Neto, e você querendo pode participar aqui ao vivo, mandando o seu e-mail para romulosoareslima@gmail.com e com toda certeza, conte o seu caso aqui que a gente vai resolver. Alfredo, muito obrigado, boa noite, programa ao vivo, você está vindo aqui pela primeira vez, muito tempo que eu quero lhe trazer, já trouxe quase todo mundo do cartório, faltava você. É verdade. E eu lhe pergunto uma coisa muito simples, quais as documentações necessárias na hora de assinar um contrato de compra e venda? Vamos começar de um imóvel na planta ou em construção, para que a gente possa inserir um assunto tão importante, porque a gente está assustado aí com os golpes que está aparecendo aqui em João Pessoa. É verdade, Romulo. Obrigado pelo seu convite. E eu quero dizer o seguinte, que a certidão principal que temos que ter o cuidado numa negociação onde o imóvel ainda está em construção, é a certidão de incorporação. Lá é onde vai dizer exatamente que tipo de imóvel você está comprando, tamanho, todo o perfil dele. Além dessa certidão, você deve ter o cuidado com qual construtora você está tratando. Porque as grandes construtoras no mercado, você pode fazer sem medo de errar, mas algumas outras a gente tem que ter cuidado, principalmente construtora nova. Isso a gente tem que relatar porque já aconteceu alguns casos e temos que ter o cuidado, né? Mas a documentação principal, você pega o contrato social da empresa, procura ver se existe algum protesto, alguma ação judicial com a construtora, entendeu? Então, entre elas, a principal é a incorporação, para você saber realmente se o imóvel já existe na matrícula. Essa é a principal. Agora, a gente saindo dos imóveis em construção, a grande maioria hoje, o seu cartório faz isso muito bem, são imóveis prontos, seja terreno, seja casa, seja apartamento. O que é que quem está nos assistindo gostou, vai fechar o negócio amanhã, tem que se precaver, principalmente com esses golpes que estão aí acontecendo. Até corretores de imóveis foram surpreendidos com pessoas falsificando documento. Qual é a documentação, pelo menos em tese, que a pessoa pode se sentir segura? Bem, primeiro, quando é uma documentação de construtora, quando a pessoa compra uma construtora, o primeiro documento que nós pedimos é o termo de quitação. Esse termo de quitação comprova que realmente a pessoa quitou com o imóvel. Esse termo de quitação deverá vir reconhecido firma pelo responsável da construtora, certo?
E a documentação da própria construtora, o contrato social, com suas alterações, tá? Identidade CPF dos sócios. E de quem está comprando, nós precisamos de identidade CPF do casal, né, se for casado, certidão do casamento, e principalmente a certidão de registro e de ônus do imóvel. Porque lá vai relatar se o imóvel realmente está apto ou não a ser escriturado. Agora, a gente sabe que o imóvel está pronto e as pessoas precisam tirar certidões dos donos do imóvel e do imóvel, porque, de repente, você não tira as certidões e eu queria saber se existe isso mesmo. Chega lá, a pessoa renuncia de tirar essas certidões e, de repente, tem uma ação trabalhista e ela não observou. Vamos começar pelas certidões das pessoas que são proprietárias e do imóvel, porque também é necessário, porque se tem uma dívida com um determinado órgão, seja municipal, estadual ou federal, a pessoa também pode perder o imóvel. É assim? Com certeza. Como é que funciona? Olha só, Rômulo, a documentação necessária, entre elas, existem as certidões, certo? As certidões principais para a gente é a trabalhista, as certidões cíveis e a certidão de ônus do imóvel. Porque se houver alguma penhora, é para estar na matrícula do imóvel, certo? Então, assim, hoje nós estamos com um novo site, que é do CNJ, justamente referente ao relatório de disponibilidade de bens. Então é o seguinte, isso é uma coisa, é uma novidade. Como é que funciona isso? Isso funciona da seguinte forma. Através da Lei 13.097, toda ação judicial que possa gerar perda do imóvel por parte do proprietário, essa informação deverá ser feita na matrícula do imóvel, certo? E os credores têm um prazo de 2 anos, dentro da lei, prazo de 2 anos, para informar essas ações. Isso quer dizer o seguinte, que daqui a 2 anos, nós vamos ter total segurança de qualquer ação judicial, através desse relatório de indisponibilidade de bens. Certo? Então, por enquanto, a gente tem que ter esse cuidado, não é? Agora, por exemplo, eu confidenciou um amigo meu que foi para um determinado cartório, verificou toda a documentação, escriturou o imóvel. Quando ele está preparando o terreno, se deparou com o dono do imóvel. Isso pode ocorrer por que motivo? A gente sabe que não é usual, que isso não acontece. Mas aconteceu aqui em João Pessoa, foi agora recentemente. Na verdade, Romulo, é o seguinte, em termos de documentação, todo cartório tem e é obrigatório ter todo o cuidado com aquilo que está sendo preparado para lavrar uma escritura, certo? Então é o seguinte, eu tenho certeza que a documentação apresentada no cartório, tá certo? Ela aparentemente era toda verídica, toda com veracidade. Agora, se por acaso houve algum documento que foi falsificado, né, a gente não tem como detectar isso, porque não temos meios para isso. Hoje, os cartórios estão adotando a biometria justamente assim, para saber realmente quem teve naquela hora. A gente está vendo a pessoa lá, ele diz ser aquela pessoa e apresenta documentação para isso. Mas, assim, se caso não for, através da biometria, a gente vai saber realmente quem é, né? Agora, Alfredo, por exemplo, você falou aí das certidões. De repente eu compro um imóvel e lá na frente eu vejo que aquele imóvel foi fruto de uma penhora de uma ação trabalhista. Hoje ainda acontece, tem alguma legislação nova sobre isso? Ou se você comprar um imóvel e aquela ação trabalhista for antes do fechamento do seu imóvel, você perde mesmo? Ou se há alguma forma de rever isso? Na verdade, Romulo, é o seguinte, se houver realmente alguma ação trabalhista, é tanto que essa certidão trabalhista ela é obrigatória agora no teor da escritura. É tanto que se ela for positiva, as certidões têm que ser negativas para a gente, lógico. Mas se ela for positiva... Foi negativa, mas de repente o cartório, alguma coisa, esqueceu de lançar.
Não tem como esquecer. Não porque é o tem, né? seguinte, a certidão a gente tem que constar lá. Se ela é negativa ou positiva e a numeração dela. Certo. A data dela, tudo direitinho. Não tem como dar erro. Como ser diferente. A não ser que não tenha sido informado na matrícula do imóvel, nem muito menos no próprio órgão competente. Entendi. Aí, assim, se caso for lançado depois, aí não tem como voltar atrás, não. Aí não tem como haver a perda do imóvel. Se estiver lançado antes, sim, corre um risco muito grande. E normalmente perde. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, a gente vê muito falar de contratos de gaveta, né? Primeiro, o que é que você entende por isso, contrato de gaveta? E se esses contratos de gaveta, que não são registrados no cartório de registro imobiliário, aonde eles são registrados, e qual o risco que se encontra de não transferir esse imóvel para a matrícula do cartório de registro imobiliário, da circunscrição dele? É o seguinte, Rômulo, na verdade, nós temos 2 tipos de contrato de gaveta. Temos o contrato de gaveta famoso, que é aquele contrato que existe já um financiamento bancário e a pessoa não pode transferir imóvel por conta desse financiamento. Então, nesse caso, é feito um contrato entre as partes, certo? E para ter uma maior segurança e questão assim de garantia, né, para as partes, esse contrato é registrado no RTD, no nosso cartório, certo? Onde lá nós registramos, está guardado lá o documento, perpetuamente, tá certo? Se caso ele precisar, é uma prova judicial, né, que houve o acordo entre as partes, e quando terminar o contrato com o financiamento, ele vai poder escriturar seu imóvel normalmente lá no registro de imóveis, certo? Agora, temos o outro contrato de gaveta, que esse é o contrato seguinte, que às vezes a pessoa compra o imóvel, mas por algum motivo não quer escriturar de imediato, e quer ter alguma segurança. Esse sim, como não existe nenhuma averbação na matrícula do imóvel, ele pode ser registrado no próprio cartório de registro de imóveis para dar garantia para que o cliente vendedor não possa vender novamente. Entendi. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, está chegando muitos e-mails aqui. Joia. Não saia daí, pode continuar mandando aqui o e-mail para romulosoareslima@gmail.com e com toda certeza voltamos em poucos minutos. Não saia daí. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú, apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 3031 3366. Tem coisas que precisam de tempo para serem construídas. Um relacionamento, uma união, uma família, um lar. Por isso a Aliança se orgulha tanto quando entrega um empreendimento, mais ainda quando são 4. Porque é aí que a gente percebe que tudo que você construiu vai ao encontro do que nós construímos para você. Aliança, aqui se vive melhor. 7 da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho.
tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos duas notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espázio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. Imagine um apartamento em Tambaú perto de tudo. Restaurantes, supermercados, bancos, escolas. Agora imagine que você pode financiar esse apartamento pela Caixa em até 360 meses com zero de entrada. Imagine também que esse apartamento já está em fase de acabamento. Então aproveite e adquira logo o seu apartamento no Mont Tremblant da Rufus Construtora, que está com o metro quadrado mais barato de Tambaú, com qualidade Rufus. Mont Tremblant, more bem e perto de tudo, em Tambaú. A Construtora Sideral possui a opção certa para quem acredita que morar bem é uma questão de escolha. Para quem sonha com um lugar ao sol, apresentamos o Residencial Sol, com 2 opções de apartamentos na melhor localização do Bessa. Para quem quer morar em um bairro com superestrutura, apresentamos Residencial Signos, também com 2 opções de apartamentos na melhor área dos bancários. Residenciais Sol e Signos, 2 opções para um único bom gosto. O seu, Construtora Sideral, 3241-2555. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. O programa Master Imóveis está de volta. Você pode sim acessar nossas redes sociais no Instagram, @Master Imóveis, no Facebook, nossa fanpage Master Imóveis e, claro, também o nosso site www.programamasterimovais.com. Lá você encontra os programas na íntegra e passado. E com toda certeza esse aqui vai estar lá a partir de amanhã. Estamos falando sobre os cuidados na análise da documentação imobiliária aqui para você fechar um negócio. Trago o escrevente do cartório de Troscano de Brito, Alfredo. Neto, me diga uma coisa. A gente sabe, Alfredo, que quando eu vou redigir um contrato de compra e venda, eu vou lá comprar um imóvel que está em construção, terminou. E tem aquele contrato que a pessoa compra direto da construtora e depois ela resolve vender a terceiro. Então tem um princípio aí chamado de interveniência, que é exatamente uma coisa que poucas pessoas sabem, é uma confusão danada, paga ou não paga 2, 3 ITBIs. Então, primeiro, o que é interveniência? E quando ela deve constar no contrato de compra e venda, quando a pessoa vende a terceiros, a quarta, a quinta, e aí por diante. Realmente isso acontece muito, Romulo. A interveniência acontece quando uma pessoa compra um determinado imóvel e não escritura para seu nome. Então, nesse ato aí, ela pode participar da primeira escritura, aparecendo como interveniente. Ou seja, resumindo assim, a gente conta uma historinha, onde a consultora vendeu para o primeiro comprador e o primeiro comprador vendeu para o segundo comprador. E essa parte aí, passando um para o outro, é pago 2 ITBIs, certo? Ele realmente tem que pagar o ITBI dele,
para aparecer como interveniente, e o segundo paga pela sua aquisição, né? Lógico, com certeza. Agora tem um detalhe, viu, Romulo? Tem uma exceção aí? Tem uma exceção. Tem. Na verdade, Diga essa aí é importante. Essa é importante. Se por acaso o imóvel ainda não tiver sido entregue pela construtora, o cliente vai abrir um processo na prefeitura solicitando a isenção do ITBI. Então, nesse caso, a prefeitura realmente abre mão e vai sair uma guia para ele de isento. A guia dele aparece, mas como isento, entendeu? Agora, você falou, rapaz, a grande dificuldade hoje, muitas pessoas falam sobre a questão das despesas. Ninguém às vezes se prepara ou se prepara, toma um susto, em relação a você transferir o imóvel para o seu nome. Primeiro, de quem é a responsabilidade de pagar essas despesas? E segundo, quais são elas para que as pessoas que compram um imóvel, seja para transferir para o seu nome definitivamente, tem que arcar, né, claro. As despesas, a obrigação é de quem está comprando, sem dúvida nenhuma, certo? São elas ITBI, escritura e o registro. Agora, tem uma outra despesa, que essa aí em alguns imóveis aparece, que é o laudêmio. Né? Quando é imóvel que é próximo ao mar, próximo a rio. Que é do patrimônio da União. Patrimônio da União. Essa obrigação aí, a lei diz bem clara que é de quem está vendendo, porque é um imposto dele, de quem está vendendo. Certo? Então, mas fora as outras, todas elas é obrigação de quem está comprando. Agora, existe uma operação que é muito convencional no mercado imobiliário, a tal da permuta. Muitas pessoas têm dúvida o que é permuta na essência, o que não é. Por exemplo, tem muitas trocas de áreas aí das construtoras. Isso é permuta, não é? Ou se não for, o que é que você entende como permuta e o que é que tem que ter cuidado na hora da documentação? A permuta, propriamente dita, só existe uma, que é quando tem dois imóveis já matriculados, um está permutando com o outro. E isso é uma permuta real. Agora, hoje em dia, está se trocando, como você mesmo disse, terrenos em áreas construídas. Né? Nós chamamos esse tipo de escritura de escritura de compra e venda com pagamento em imóveis futuro, porque as unidades vão existir ainda. Agora, contabilmente, o pessoal consegue passar isso como permuta. Agora, quem tem que ter cuidado é o quê? Por exemplo, eu tenho um imóvel, vou trocar com a construtora para receber o imóvel naquele local e futuro. Qual a documentação, na sua maioria dos casos, tem que ter cuidado antes de assinar esse contrato? Olha só, Rômulo, na verdade esse contrato tem que ser muito bem elaborado, porque na escritura só vai constar a quantidade de unidades a ser entregue. Porque como na matrícula não existe aquilo ainda, a gente não tem nem o que colocar na própria escritura. Então a gente vai colocar só a quantidade de unidades. Então esse contrato tem que ser bem redigido, porque quando houver incorporação, é quando a construtora vai informar quais são as unidades daquela pessoa que está fazendo essa troca. Né? Para a gente terminar aqui rapidamente, o que é necessário para que a gente possa fazer uma doação em vida? Bem, a doação em vida normalmente é feita de pai para filhos, né? Então eu digo filhos porque é o seguinte, existem casos que a família tem só um filho, essa doação é normal. Paga o ITCD, né, que é o imposto pago ao Estado, e paga a escritura e o registro dela. Agora, quando acontece da família ter mais de um filho, os outros filhos têm que entrar como anuentes, concordando com aquele ato que os pais estão direcionando o imóvel só para um filho. Alfredo, eu quero lhe agradecer a sua vinda, vou lhe trazer em outras oportunidades, recebi Obrigado. Muitas perguntas aqui, você vai aí dar o seu e-mail, reiterar seu e-mail e, claro, deixar você aí com suas despedidas. Muito obrigado aí pelo convite, Romulo. A gente está sempre à disposição, sempre que precisar com o nosso cartório, os telespectadores também, precisando fazer sua escritura, pode contar com a gente. Nós temos uma equipe muito boa e garanto que vocês vão sair de lá super satisfeitos. Eu quero aproveitar a oportunidade, Romulo, e dar os parabéns para meu filho, João Alfredo, que está em casa me assistindo. Hoje é aniversário dele, fazendo 10 anos. Um beijão para você, filho. Te amo. João Alfredo, um grande abraço da turma aqui do Master Imóveis, que Deus te ilumine. Você tem um exemplo de pai que pode se orgulhar. Aos nossos telespectadores, muito obrigado também pela audiência. E fique agora, sim, com
o Master Imóveis Shopping. Você vai agora ver tudo que tem aí à disposição em João Pessoa para venda, imóveis prontos, imóveis usados, na planta, em construção, lançamentos de grandes empreendimentos, claro, sempre das melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis. E sempre digo que juntos somos muito mais fortes.